Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da 7ª reunião ordinária da CPI do pedágio no estado do Paraná. Eu pediria ao relator que fizesse a leitura para a deliberação da ata da 6ª reunião ordinária. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Nereu Moura. Eu peço dispensa da leitura da ata. Se todos concordam com a dispensa, fica dispensada, então, a leitura da ata. Nós hoje estaríamos ouvindo aqui o Procurador-Geral do Estado, Dr. Júlio César Zen Cardoso, que foi convidado para vir prestar uma oitiva e esclarecer questões a respeito, principalmente, das ações judiciais do Estado que estão paralisadas. Então, ele, na tarde de ontem, nos passou um ofício número 664 da PGE, Curitiba, 2 de setembro de 2013. Senhor deputado, pelo presente informo a Vossa Excelência que, por motivo de agenda prévia, estarei impossibilitado de atender ao convite para comparecer na sessão ordinária do dia 3 de setembro próximo. Atenciosamente, Júlio César Zen Cardoso, Procurador-Geral do Estado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Douglas Fabrício. Tem que só confirmar se procede a informação. Me parece que ele já não é mais o procurador do Estado. Pelo menos a informação que está na imprensa. Júlio César Zen. Aí esta ação fica prejudicada, na minha forma de entender aqui na Assembleia, mas nós temos que descobrir, saber quem que responde às ações, defende o governo nas ações do pedágio lá, e aí notificar, aprovar hoje ainda aqui um requerimento para que esta pessoa ou estas pessoas venham na próxima sessão aqui. Aí como convocação. Porque nós não podemos, com todo o respeito que temos a ele, se ele não estiver mais sendo o procurador, tudo bem. Se mudou ontem à noite, aí não tem como a gente prever isso. Eu quero sugerir, senhor presidente, inclusive, já na mesma esteira do deputado Douglas, que todo convidado que não vir já se transforme automaticamente em convocação. Ótimo. Automático, quer dizer, nem precisa mais ser deliberado. Se o convidado foi convidado para vir numa sessão, deixou de vir, ele já está automaticamente convocado para a próxima sessão. Senhor presidente, pela ordem, deputado Kelsey. Na esteira dos outros parlamentares, causou estranheza este parlamentar, por coincidência desta convocação, melhor, deste convite provisório nessa CPI, a troca do procurador-geral. Por isso eu insisto agora na convocação do próprio ex-procurador-geral, doutor Júlio. Até porque as informações complementares que ele deveria nos trazer eram informações para acrescentar a esta CPI documentos, ações que Vossa Excelência tem trabalhado todos os dias em cima deste processo, como todos nós, e acho que a presença do doutor Júlio e também da doutora Jocélia, que já foi procuradora do Estado, pelas informações que recebi ainda há pouco, do tempo do Requião, e que a mesma foi afastada também por conturbações ao entorno do fato e do assunto pedágio. Hoje nós temos que buscar, senhor presidente, trazer os dois no mesmo dia, se possível, porque acho realmente temerosa essa ausência, demonstrando que existe alguma coisa equivocada ou, por falta de informação, talvez ele não tenha vindo. Eu concordo, presidente. Só precisamos, então, apresentar um requerimento de todos assinando aqui para que, de fato, possa vir o doutor Júlio, a doutora Josélia e, acrescento, aqueles técnicos, aquelas pessoas que estão fazendo as ações, ou que fizeram ações, devem ser também procuradores, que possam estar mais ainda informados sobre essas ações, para que venham aqui. Então, nós precisamos esclarecer isso de uma vez por todas. Então a sugestão dos nobres deputados é que nós façamos uma convocação do doutor Júlio Zen para a próxima sessão, isso? Então vamos pôr em votação, se todos concordam com a convocação dos dois. Doutor Júlio e a doutora Josélia, né? O nome da... Doutora Jocélia. Jocélia Nogueira, é isso. Senhor presidente.
Então já fica aprovado aqui a convocação dos dois para a próxima sessão. Pois não, deputado Artagão? Eu quero ressaltar e parabenizar Vossa Excelência e esta CPI pela postura de respeito. Nós convidamos porque entendemos que todo servidor público e toda pessoa, todo cidadão paranaense tem o interesse de nos ajudar a encontrar a melhor solução para a demanda do pedágio. Agora, uma vez que esta comissão não foi respeitada como respeitou no seu procedimento, a convocação é o ato mínimo que nós podemos fazer em função do acontecido. Parabéns a todos por essa manifestação. Então fica aprovado a convocação do Dr. Júlio para a semana que vem, para prestar depoimento aqui nessa CPI, juntamente com a doutora Osélia. Juscelia. Então fica aprovado. Dando continuidade, nós temos também hoje uma oitiva do nosso companheiro parlamentar, deputado Péricles de Mello, muitas informações que ele tem a prestar a respeito de um estudo que ele fez sobre o pedágio no estado do Paraná. Então, com a palavra, deputado Péricles de Mello. Vossa Excelência tem 30 minutos, prorrogáveis por mais 15. Senhor presidente, senhores deputados, os presentes na CPI, na verdade, nós vamos voltar atrás alguns anos, ao ano 2000, eu era deputado. Fui deputado de 95 a 2000, período que foi implantado o pedágio. E, na época, com todas as dificuldades, dificuldade de conseguir informação, porque o governador tinha ampla maioria da Assembleia, era muito difícil aprovar requerimentos, nós não conseguimos fazer uma comissão parlamentar de inquérito, e tínhamos muitas dificuldades de ter informações, mas conseguimos algumas informações básicas. E eu realizei um estudo através de um engenheiro chamado Joel Loroca Júnior, que é um engenheiro muito competente, tem um currículo excepcional, é professor de concreto armado na UEPG, tem uma folha corrida assim, de muitos serviços prestados, serviços de engenharia amplo, desde cálculo estrutural, estradas de rodagem, urbanismo. E nós tivemos acesso ao documento, que é o documento que marca todo o pedágio, que é de extrema importância, chamado Proposta Comercial das Concessionárias. E a análise que nós fizemos incidiu exatamente nessa proposta comercial. Como nós não tínhamos condições de fazer análise das propostas comerciais dos 6 lotes, eu pessoalmente optei pelo lote que abrange a minha cidade, Ponta Grossa, que é o lote 5. Então, nós analisamos alguns dados gerais de todos os lotes, mas aprofundamos a análise do lote 5, como se fosse uma espécie de estudo de caso, que é abrir caminhos para depois, num estudo mais aprofundado, estudar também os outros lotes. Assim como o TCE fez, o TCE pegou um lote para analisar e agora vai continuar analisando os outros, e com a metodologia da análise ele vai continuar analisando os demais lotes. E nós analisamos, então, com mais profundidade, o lote 5. É um estudo limitado, porque não houve tempo, não havia condições, não tinha CPI, não tinha recurso para contratar uma assessoria que ia custar muito caro, né? Isso é uma coisa feita assim, de uma forma mais simples. Mas eu acho que ele é esclarecedor de muitas coisas. Então, eu queria antes fazer uma explicação rápida. O pedágio no Paraná não foi uma concorrência por preço. Quem definiu o preço da tarifa foi o governo do Estado. Isso é muito importante. Parece uma coisa simples, mas não é. Quem definiu a tarifa foi o governo do Estado. Ou seja, quando foi feito o processo de licitação, o governo do Paraná estabeleceu a tarifa básica TB por lote, que ia ser licitado, dependendo de cada veículo pagaria pelo número de eixos, mas teria uma tarifa básica TB. Uma equação para reajustar essa tarifa ao longo da concessão de 24 anos. Essa equação parte basicamente da tarifa básica e é aplicado índices inflacionários a ela, da construção civil, de estradas, índices nacionais aí respeitados, para fazer a adequação dela no tempo. Mas é o governo que define TB. Ao mesmo tempo, o governo define o rol de obras a serem feitas ao longo da concessão. Então, as empreiteiras, os consórcios, ou participar da licitação, eles sabem
para fazer sua proposta a tarifa básica e as obras que terão que ser feitas, desde manutenção, duplicação, obras de arte, todo o rol de obras. Ora, aonde vem a surpresa? Se é o governo que define a tarifa básica e o rol de obras, o governo deveria fazer uma espécie de orçamento geral, uma proposta geral para as concessionárias. Como um prefeito faz, um técnico. Se eu vou licitar um hospital, eu pego o orçamentista da prefeitura, ele faz uma composição de preço, estabelece um orçamento e coloca a licitação. A empresa que vai participar da licitação, ou aceita aquele preço, se não é por preço a licitação, ou ela dá um desconto. Quem der o maior desconto ganha a licitação. Eu, por exemplo, era prefeito de Ponta Grossa quando foi feita a licitação com transporte coletivo. A nossa licitação foi onerosa. Nós estabelecemos os parâmetros da planilha e a empresa tinha que pagar para a prefeitura e uns outros quesitos. Então, tudo isso foi a prefeitura que fez. Ela tem o controle do processo desde o início. No Paraná, surpreendentemente, o Estado simplesmente indicou a tarifa básica e o rol de obras. E quem apresentou a proposta para justificar a tarifa básica e acatá-la na licitação foram os consórcios. Eles apresentaram uma coisa chamada proposta comercial da concessionária. Então, são as próprias concessionárias que vão fazer um estudo que vai dizer quanto eles prevêem de receber de recursos da Receita ao longo dos 24 anos e o que eles vão gastar, inclusive no tempo, para fazer as obras que o governo exige. Isso tem que fechar com a tarifa básica. Essa proposta comercial fecha com a tarifa básica, porque para calcular a receita, eles pegam a tarifa básica que o governo deu, fazem uma projeção do fluxo futuro, multiplicam a tarifa básica, tem uma receita, pegam as obras, fazem o orçamento das obras que deveria ser feito pelo governo, mas não é feito pelo governo, quem faz é a concessionária, faz o orçamento e apresenta. Então, eu queria que fosse para a última página agora, Beto. Eu vou mostrar para vocês o resumo das propostas comerciais. Que é a última página. Quem está com a folha pode pegar a última folha. Aqui, Beto. Ó. Então está lá. Então, veja, cada lote vai dizer lá a receita bruta, que é a receita esperada, é uma projeção, que o governo, inclusive, pode ter feito a projeção. Isso ele pode ter feito. Eu não tenho certeza, depois vou discutir esse assunto, mas as concessionárias também fizeram. Então, elas que assinam esse fluxo, elas entendem que o fluxo ao longo dos 24 anos vai ser esse de recurso. Então, o lote 1, 924 milhões, é multiplicado por 1.000 tudo. Então, 924 milhões e 99, 3 milhões a Viapar, a Rodonorte, que é a maior empresa, que é justamente o lote que nós estudamos, pega Ponta Grossa, Curitiba, Ponta Grossa, Guaraíva, receita bruta de R$ 5.013.174 reais ao longo dos 24 anos, e embaixo tem o total de saídas de caixa, 3.133.000 da Rodonorte. Cada uma delas tem um total de entrada e um total de saída. Bom, a gente podia perguntar, mas não tinha que ser a mesma relação? Se é uma licitação só o mesmo parâmetro? Não teria que ser a mesma relação entre a receita e a saída total para todos? Aí depende do organograma, né, do fluxo, a hora que vai ser feito o investimento, a evolução da receita. Então, como não bate, não é uma coisa linear, tem essas diferenças. Para chegar à tarifa de retorno, a taxa de retorno, não basta dividir a receita pela despesa, é uma coisa mais complexa, porque depende do fluxo dos investimentos, o período que vai ser feito, se é antes ou depois, o período que ela vai ter prejuízo, ou maior lucro, menor, então é mais complexo. Não dá para deduzir daí a taxa de retorno. O estudo DR, que ele fez agora, que parte disso aqui, aliás, é bom que se diga, todos os estudos feitos até agora entendem isso aí como sagrado. Isso não se questiona, deputado Tercílio. Como foi a proposta aceita pelo Estado, o que está aí é sagrado, é contrato, então não se mexe.
Então, o DR parte disso como verdade absoluta e todas as análises feitas até agora partem disso aí como sendo a verdade do pedágio, uma coisa imexível. Se isso aí está superfaturado, não interessa, é contrato. Essa é a análise que alguns fazem. Nós vamos desnudar exatamente isso. O que significa esses custos aí? É um desnudamento da proposta comercial, que é aceita em todas as análises como coisa que não se mexe. Pode ser um lucro absurdo, não se mexe, porque foi pactuado entre as duas partes. Mas o importante, o detalhe é o seguinte: por que não foi o governo que fez isso? Por que será? A primeira pergunta que tem que calar. Se o governo definiu a tarifa básica, tem que ter feito algum estudo para definir a tarifa básica, senão ele não pode definir. Ele tem as obras, o governo que tinha que ter feito isso, o governo tinha que pegar os preços do governo, que é o DR, e elaborado. Bom, essa ponte vai custar tanto, essa trincheira vai custar aquilo, a manutenção por quilômetro é isso, vai ter tantas manutenções, vai ter a duplicação de tantas pistas, e ele faria isso aí. E a concessionária simplesmente acata se quiser participar da licitação. Se fosse licitação por preço, dava um desconto. Como não era por preço, acatou a proposta do governo e ofereceu tantos quilômetros a mais de rodovias secundárias, que ofereceu mais, ganhou. Essa seria a lógica da licitação. Essa lógica é invertida. Quem apresenta a proposta é as concessionárias, e elas analisam os custos da forma delas. Então, o que esse trabalho faz? Uma coisa simples. Nós comparamos o custo, o preço que as concessionárias dizem, o que vai custar as obras, com os preços praticados pelo DR à época. Foi isso que o engenheiro fez. Então, ele vai pegar todos os custos que aparecem aí de investimentos, manutenção, e comparar com os custos da tabela DR à época. Então, basicamente, o trabalho que nós temos é isso. Na análise que o DR faz, o DR discute que a taxa de retorno nesse contrato foi de 16,47%. Considerando que esse cálculo é perfeito, que não tem sobrepreço, que é o preço justo, a taxa de retorno desse quadro, que está aí, pela análise do TCE, é 16,47%. Só que as concessionárias querem uma taxa maior, porque é uma discussão entre taxa de retorno simples e taxa de retorno com financiamento. Elas dizem, não, como nós pegamos financiamento caro no banco, então tem que acrescentar esse 16,47%, o valor do juro do financiamento. Então, elas pedem uma taxa de retorno de 22,48% nas disputas judiciais com o Estado, nos debates com o Estado. Ao passo que o TCE aponta como uma taxa correta, justa, aceitando isso como verdadeiro, 16,47. Para você ter uma ideia, o novo pedágio que o governo federal vai fazer agora, deputado Tercílio, que cresceu bastante, porque antes era menos, a taxa de retorno, 7,2%. Vão ser feitas duplicações na Bahia, Espírito Santo e no Mato Grosso. 7,2%. E está tendo já conflito, já está se questionando, porque vai custar bem mais caro o pedágio, que vai ter duplicação, mesmo se o governo vai dar uma parte da duplicação, vai fazer antes, mas já está tudo conflito. Então, comparem 7,2% para 16,47%, só que as concessionárias querem 22,48%, que é com financiamento, a taxa de retorno. Então, nós vamos analisar alguns dados desse quadro que está aí, que são as propostas comerciais. Pode passar, agora vamos voltar para a segunda, Beto. Para a primeira, aliás. Presidente. Deputado Pérez. Pela ordem, deputado Scanavaca. Não faltou um item ali, o ISS? Que ele veio depois. Não, veja bem, nessa época não existia. Não, claro, faltou muitos itens, deputado. Por exemplo, não está aí o aditivo que foi feito, que se reduziu a metade dos investimentos. Não está aí a redução da tarifa pelo LERN, depois a subida. Essa análise é o começo do pedágio, é a proposta original. Tem que ficar bem claro isso. Assim como não existia ISS na época, não tinha aí, o LERN não tinha baixado a tarifa ainda, é o começo do pedágio. A isso aí deve ser agregado todos os desdobramentos que aconteceram depois. Que o LERN baixou a tarifa, depois subiu, entrou o ISS, certo? Eu estou analisando a origem do pedágio no Paraná, porque essa é a essência do pedágio.
Tudo que vem depois parte aí, tudo. A tarifa que o Lerner baixou, tudo parte do que está aí. Essa é a gênese, digamos assim, que vai orientar todos os desdobramentos posteriores, é o que está aí. Então, lote 1, a primeira análise que foi feita, uma coisa simples, é comparar os investimentos com a receita bruta por empresa. Na proposta comercial, os investimentos representam 14% a 29% da receita bruta. Isso pode ser verificado no documento inicial do fluxo de caixa. Dividindo os investimentos das concessionárias pela receita bruta, teremos as seguintes percentuais de investimentos por lote. Econorte, investimentos 273 milhões, tal, receita bruta, 29,64% da receita foi investido, seria investido ao longo do tempo. Voltando ali pela ordem, presidente. Você falou, Vossa Excelência disse 273 milhões, mas ali está 273 mil. É tudo multiplicado por 1.000. Tem um multiplicador de 1.000 nesses números. Tá bom. Eu falei no começo. Tá? Na tabela inicial, tudo é multiplicado por 1.000. O número que aparecer é vezes 1.000. Então, daí a Viapar, 29,42%, Cataratas, 24,46%, Caminhos do Paraná, 26,42%, Rodonorte, 22,40%, Ecovia, 14,92%. É interessante esse detalhe, né? Por que será que caiu tanto? A Ecovia aqui do Paranaguá, né? Bom, eu entendo assim, a grosso modo, não foi tão nada, que como já está tudo duplicado, então os investimentos são menores e a manutenção maior um pouco, deve ser essa, daí tem que ver o fluxo para entender. Isso aí não dá para entender sem analisar o fluxo, dá para ver ao modo mais geral, né? Geral, 3.313.000, a receita, investimento e a receita bruta 13.450.000. É interessante, deputado Cleiton, comparar com os seus números. Vamos fazer um exercício aqui, matemático, é simples, aproximado. O investimento 3 bilhões e a receita 13. Se nós entendermos que os investimentos caíram bastante, caíram mais, né, com aquele corte que tem dos aditivos. 46,6%. Então, eu reduziria isso aí para 2, pouco menos de 2. Fazendo a atualização, chegar aos 3 bilhões, mais ou menos, o senhor está falando. Isso é cálculo bem grosseiro que estou falando aqui. A receita bruta, se for atualizada agora, porque teve uma inflação talvez maior, tem, né? E como o fluxo de carros cresceu. Então, os números do deputado Cleiton têm uma certa lógica. O senhor apresentou 20,5 bilhões de receita para 3 bilhões de investimento. Tem que comprovar, mas tem uma certa lógica, assim, não é uma coisa que foge muito. Pode fugir um pouco, mas tem uma certa lógica o que está apresentado aqui. Pode passar para frente. Em relação ao Rodonorte, que é o lote 5, é importante destacar o seguinte. No caso da Rodonorte, o total de investimentos ao longo dos 24 anos de concessão representa apenas 22,4% da receita bruta. Se somar os investimentos da concessionária, os custos relativos à administração, operação e conservação do sistema, esse percentual chega a apenas 38,65%. Esse percentual é encontrado a partir da soma do item custo de administração, operação, conservação com investimentos das concessionárias, dividido pela receita bruta lote 5, conforme o documento resumo do fluxo de caixa das concessionárias. Então, dá 38,65%. Pode passar, Beto. O total de saída de caixa da Rodonorte, que é o lote 5, ao longo dos 24 anos de concessão, representa 62% da receita bruta. Isso é tirando o ISS, que não existia, tudo mais, imposto de renda, tudo. Para a Rodonorte, é 62%. De tudo que foi a relação entre tudo que sai do caixa com o que entra. A receita bruta é calculada multiplicando o valor de tarifa básica pelo governo, por número de veículos, conforme suas características específicas, 2 ou mais vezes. Se a tarifa básica, por sua vez, é definida em função dos custos das concessionárias, ao longo dos 24 anos de concessão. Se deduz, portanto, que essa é a primeira premissa, lógico. Se deduz, portanto, que se os custos das concessionárias estiverem superestimados, o valor das tarifas também estará. Uma coisa óbvia. Se eles apresentaram um investimento dobro do valor real, a tarifa vai valer o dobro do valor real. É uma relação direta. Para frente. Da definição dos custos. Como foi o governo que definiu a tarifa básica, os custos das concessionárias foi superestimado pelo próprio governo, embora não exista nenhum documento oficial que demonstre esses cálculos. É evidente, quem tinha o controle do processo era o governo,
Ou ele simplesmente se recusou a estudar, porque estudo não demonstrou nenhum. Ou ele fez tudo de acordo, injusto com a concessionária. Ele fez de acordo, fez um grande conluio, na verdade. Essa é a hipótese mais cabível. Um governante não apresenta um estudo que ele pode apresentar, por que motivo? Por que ele se recusa a apresentar um estudo e deixa a concessionária presente se não é por preço que é a concessão? O cálculo desses custos só vai aparecer nas propostas comerciais das concessionárias que fazem parte do contrato e serve como justificativa aos custos projetados pelo governo, além de serem utilizados como elemento básico para dirimir conflitos entre o governo e as concessionárias. Ou seja, se houver qualquer conflito jurídico no futuro com relação ao aumento do custo da tarifa, o que vai servir como balizador são justamente os valores da proposta comercial da concessionária. Pode passar outro. Está aqui o contrato. Então, veja que interessante isso. Esse é o contrato que o governo fez e assinou. Veja o que reza a cláusula 5ª do contrato de concessão. Da interpretação. Item 1. As divergências acerca da aplicação de cláusulas contratuais que, porventura, não puderem ser sanadas por recurso às regras gerais de interpretação, resolver-se-ão de acordo com os seguintes critérios. Tudo é balela, só vale o D. O resto é óbvio. É para disfarçar. As normas das leis, é uma coisa evidente. Tem que colocar, né? O senhor que é advogado, mas... As normas das leis. 8.987, tal. B. Atender-se-á em segundo lugar as cláusulas desse contrato. C. Em terceiro lugar, serão atendidas as normas e procedimentos desse contrato e seus anexos. D. A proposta comercial será atendida em quarto lugar. Portanto, qualquer conflito, se hoje o governo do Paraná disser assim, a tarifa deve ser reajustada em 1%, a concessionária deve ser em 30%, o que vai valer a proposta comercial delas. O que tiver ali pode estar superfaturado em 2.000%, o que vale no contrato é a proposta comercial. Essa é a gênese do pedágio no Paraná. Em último lugar, deve ter... Vamos para frente. Assim sendo, é sobre o valor da proposta comercial das concessionárias, portanto, dos custos do sistema que incide a nossa análise. Só para ter uma ideia dos valores absurdos dessa proposta comercial, uma praça de pedágio, por exemplo, custa 4 milhões, à época, 97 isso. E um pórtico metálico simples, 27 mil reais. Para comprovar a superestimação dos custos, comparamos os valores da proposta comercial com os valores constantes da tabela de contratação de serviços do DR para o mesmo período de referência, janeiro de 97. Tais comparações são ilustradas com a tabela a seguir. Ou seja, é evidente que nós vamos comparar com quem? Quem que faz obra da estrada no Paraná? É o DR. O DR que órgão é? O órgão público. Então, não teria que o governo, do senhor governador Jaime Lerner, através do dirigente do DR, pegar as obras que ele está cobrando que a empresa faça e fazer uma análise orçamentária dessas obras, pegando os custos unitários do DR. Não é isso, é coisa normal. Qualquer prefeito vai fazer isso com o departamento orçamentário. A Sanepar faz isso. Ela faz isso. Ela tem custos unitários. Ela faz qualquer projeto, ela levanta os custos, faz um orçamento e põe em licitação. Provavelmente a empresa ganha que dá um desconto maior. Então, aqui, como foi o preço já dado, o governo se recusou a fazer um estudo, porque daí, se ele assinasse embaixo, ia ser mais fácil de processar, digamos assim, o governo por superfaturamento de obras públicas. Então, vamos ver as comparações. Tais comparações são listadas com a tabela a seguir. Praça de pedágio, esse número, a metodologia não está muito correta. Então, a gente pode fazer de novo, pegar um perito, mas é um indício que o engenheiro, com a sua experiência, deu. Veio que ele escreve lá embaixo. Esse tipo de obra não consta na tabela DR. Em consulta de empreiteiras, constatamos que o valor máximo da praça de pedágio é de 1 milhão na média, e de um porte de metal de 6 mil. Então, na metodologia, ele foi muito honesto. Tudo aquilo que não constasse na tabela DR, ou ele disse como é que ele calculou, ou ele considerou o valor da proposta comercial, não questionou. Essa é a metodologia. Então, vamos lá. Capinada, roçada, poda, metro quadrado, preço DR, 0,20. Preço das concessionárias, 0,35, 75% a mais. Preço da proposta comercial. Defensa metálica, metro linear,
Preço DR, 5,57, concessionária 22,22, 299% a mais. Recomposição de cercas, 76,94 DR, 133,55 concessionária, 74% a mais. Placa de sinalização, metro quadrado, 145 DR, 534 concessionária, 267%. Reforma de poste DR, 33.706, 50.000 concessionária, 48% a mais. Drenagem, 34,36 metro linear, 71,27, 107% a mais. Brita graduada, 28,79 metros cúbicos, 51,35, 78% a mais. Grama, plantio e leivas, metro quadrado, DR, 1,36, concessionária 3,34, 145% a mais. Grama hidrossaneada, preço DR 1,25, concessionária 2,23, 78%. Sargento concreto, 14,52, 23,29, 60% a mais. Vamos passar para frente. Contratamos uma equipe de técnicos que apresentou um relatório demonstrando que existe uma diferença significativa entre o montante das rubricas apresentadas na proposta comercial dos concessionários e as pregadas pelo DR. O objetivo da avaliação desses técnicos foi a determinação do valor teto dos investimentos realizados sobre a rubrica D. Então, isso é muito importante, porque no preço do DR tem um BDI de 40%. Então, esses preços do DR que está elencado tem BDI. É o preço que o DR usa pagando uma bonificação de despesas diretas de 39,25%, 40%. Tá aí. Quando o DR faz uma licitação, por preço, a empresa dá um desconto no BDI. Ou seja, é importante frisar isso. Os valores que o engenheiro pegou do DR são os valores máximos de uma licitação. Já embutido um lucro de 40%, BDI. É o lucro direto, despesas diretas. Já embutido. Se vai fazer uma contratação, vai ser menor o preço, se tiver licitação. Trabalhos iniciais. Então, ele fez análise de duas questões fundamentais. Primeiro, trabalhos iniciais. Por que é fundamental isso? Porque no contrato, as empresas tinham que fazer os trabalhos iniciais em 6 meses. A partir daí, começaria a cobrar tarifa. O que o Lerner fez? Provavelmente sabendo, ficou arrependido e sabendo que estava dobrado o preço, ele reduziu a tarifa pela metade. Eu acho provável que foi. Antes eu desconfiava que era outra coisa, agora eu tenho consciência que foi exatamente isso que ele fez. Ele sabia que havia um superfaturamento de 100% dos trabalhos iniciais. Então ele pensou assim, bom, eles fizeram investimento que está no contrato, só que gastaram a metade. Então eu vou reduzir a tarifa pela metade e adiar os demais investimentos e cortar os demais, que foi o que ele fez. Basicamente isso. Então vamos analisar primeiro os trabalhos iniciais do superfaturamento. A principal fonte de consulta é constituída pelas planilhas de preço referencial de serviços elaboradas pelo próprio Departamento de Estradas e Rodagem. Nem sempre foi possível encontrar a mesma rubrica na proposta comercial. Isso é metodologia, importante, do engenheiro, da empresa e na planilha DR, sendo necessário, em certos casos, realizar composições de preços auxiliares, consultas ao mercado, ou mesmo avaliação aproximada por analogia de serviços. Então, aqui vou perder um pouquinho de tempo com a metodologia para dar sustentação aos dados apresentados. Não caem do céu, eles têm uma metodologia para chegar a eles. As quantidades apontadas pelo DR, já por ocasião da concorrência pública internacional e seus anexos, é considerada a prioristicamente indiscutível. Claro, o DR diz que vai gastar, que tem tantos metros quadrados, é indiscutível. Ele fez a licitação. Elas aceitaram, as concessionárias, quando entraram na licitação. Trata-se tão somente de determinar o preço unitário de cada componente da planilha e, através da consideração das quantidades respectivas, chegar ao valor dos trabalhos iniciais e trabalhos ao longo da concessão. Os cálculos foram banalizados pelos seguintes critérios. Sempre que constante a rubrica analisada da planilha de preço referencial DR, foi adotado o preço referencial da autarquia, referido a janeiro de 97, data básica dos preços da proposta comercial. Quando não constante a planilha referente a janeiro de 97, foi adotado o preço maior, janeiro de 98. Então, sempre a favor das concessionárias, para não dizer que a gente está exagerando. Então, se você não tem o preço de 97, pegou o preço mais caro de 98, sem abater, sem fazer a deflação para 97. Onde nenhum dos critérios das linhas acima teve aplicabilidade, o preço utilizado foi o conhecimento do mercado, principalmente no caso de serviços terceirizados.
foi adotado o valor médio de mercado acrescido da remuneração de 40%, que é o BDI, aproximadamente o mesmo percentual do BDI da planilha oficial DR. No caso de preços apresentados globalmente ou ainda de preços não constantes na planilha oficial, em que houve indicação de quantidade de componentes, onde foi possível deduzir com razoável segurança uma composição auxiliar, foi essa realizada baseada nos mesmos critérios acima e finalmente. Onde nenhum parâmetro de comparação foi encontrado, adotou-se o próprio valor proposto pela companhia concessionária. Então, onde não conseguiu se comparar, aceitou-se o preço da concessionária. Isso nós temos que fazer uma nova análise, que o preço está provavelmente tão superfaturado como os outros, na média dos outros. Mas, como não tinha elemento de comparação naquele momento, não foi feito estudo mais aprofundado, nós engolimos aquele preço ali. Em todos os critérios, procurou-se preservar a lucratividade para a empresa concessionária, mesmo sendo a bonificação adotada em seu valor máximo de mercado. Assim é que os preços apresentados na planilha referencial DR trazem um percentual de bonificação destinado a remunerar o contratante 39,25. Esse valor representa um teto, uma vez que todas as licitações são baseadas nos descontos apresentados nos valores referenciais, justifica-se o critério de adotar integralmente o preço por não se ter ultimamente licitações de porte suficiente e quantidade suficiente para estabelecer um desconto médio habitual. Então, ele podia ter dado um desconto para estabelecer o preço, não deu nenhum. Esse trabalho, contudo, visou o valor máximo atribuído aos trabalhos iniciais da concessão. Do mesmo modo, a adoção dos preços de janeiro de 98, onde isso ocorreu, foi desacompanhada da aplicação do deflator, pelo simples fato de que um tal índice é aplicável à economia como um todo, perdendo precisão se aplicada a casos individuais. A bonificação de 40%, realizados, foi empregada por essa prática no mercado. Tal. Então, é a metodologia. Para frente. Esse mesmo argumento é a razão pela qual, na dúvida entre valores oficiais ou comprovadamente praticados pelo mercado e os valores consignados na proposta comercial, foram esses últimos adotados, por mais que pareçam superestimados em alguns casos. Para a remuneração dos trabalhos de transporte de materiais, foram considerados preços TR, isso é uma coisa técnica, para deixar claro que foi tudo feito a favor da concessionária, para não dizer que a gente estava mentindo ou sendo radicalizando o preço. Pode passar para frente aí. Isso é um cálculo de engenharia de distância média percorrida. Pode... Tá. O exame das planilhas relativas aos trabalhos iniciais nos itens, intervenções físicas e infraestrutura para o serviço de operação, manutenção e conservação apontou uma diferença significativa com o montante das mesmas rubricas do pós-comercial. Para o total, intervenções físicas. Esses são os preços aplicados à tabela DR. 11.835.000. Para infraestrutura e serviços, 26 milhões. Para o total, 37 milhões. Assim, por exemplo, a recuperação do leite estradal, inclusive acostamentos, canteiros, faixa de domínio, etc., consumiu 31% dos saúdes expendidos dos trabalhos iniciais. Cabendo os demais, 69% da implantação da infraestrutura destinada ao serviço, tendo tanto aqueles que resultam em benefícios dos usuários, como aqueles destinados à arrecadação das tarifas. A comparação com as rubricas, tal, pode ir para frente. Rubrica. Então, vejam a nossa avaliação e os valores do pós-comercial comparado. Intervenções físicas, usando os preços DR, o valor seria R$ 11.835.665,36. Na proposta comercial da concessionária, R$ 29.915.791. 2,52 vezes a mais do que o preço DR. Nesse preço DR já tem 40% de lucro, não se esqueça nunca disso. Já tem 40%. Então, além disso, está multiplicado por 2,52 vezes. Infraestrutura de serviços. Avaliação do DR, 26.153.376. Proposta comercial, 1,71 vezes. Total, somos dois. Avaliação que o engenheiro fez, 37.989.496. Proposta comercial da Rodonorte, 74.772.931. 1,97. É o dobro. Então, daí que eu analiso que o Lerner diminuiu a tarifa pela metade. Está bem de acordo com a análise que nós fizemos aqui. Bem de acordo. Bom, o pessoal fez um trabalho inicial que valia 74, mas gastou 37. Ele reduziu a tarifa pela metade. E muda um pouco os investimentos. O organograma dos investimentos, perfeito. Continua fazendo o cálculo do contrato e o contrato segue.